Amém, Jesus. Pastor Edinho, meu querido, meu amigo, pode vir aqui, por favor. Isso. Esse pastor é uma bênção. Ele foi numa viagem para Buíque, lá no nosso trabalho, e foi com uma galera da Igreja Batista Missionária de Ribeirão Pires. Um dos pastores ali da Igreja Batista Missionária, a igreja onde o pastor Piva ficou durante muitos anos, né, como pastor titular. Agora ele está como missionário e eles assumiram. Então tá viajando. Hoje ele vai pregar lá e depois viajar, né? Vai para BH, depois vai para o Paquistão. E ele é dessa igreja, lá do pastor Piva. E é um pastorzão, apresenta a família. E eu tenho certeza que Deus vai usar a vida dele poderosamente. Vamos orar. Pai, entrego nas tuas mãos a vida do teu filho. Eu sei que ele já está, intercedemos por ele, para que o Senhor o use poderosamente, que o Senhor fale com a tua igreja e abra o coração, a mente da tua igreja, Pai, para compreender a tua palavra. E venha nos ensinar e nos edificar, Senhor, nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Bom dia a você. Vamos pedir aqui uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Está feliz essa manhã, com certeza. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quero, com muito carinho, agradecer aqui, né? Trago um abraço do nosso pastor Piva, a toda a igreja, né? A gente já se sente em casa aqui, porque sempre que temos a oportunidade, né? Estamos tanto aqui. A pastora Zezé esteve conosco, né, esses dias ministrando lá na nossa casa também, sempre uma grande alegria, uma grande bênção. Então nós nos sentimos em casa aqui, isso é maravilhoso. Essa ida até Buíque, nós fomos muito marcados quando tivemos a oportunidade também de estarmos indo lá, conhecendo o trabalho da igreja, lá em Buíque. Foi uma grande alegria, vimos um grande mover de Deus e ainda continua, né, pastor Maurício, falamos agora, né, do que Deus fez, e nós nos alegramos porque vemos o quanto Deus é fiel, amém? Nessa obra, nesse trabalho. E hoje aqui, falando de tudo o que nós temos orado nesses dias, tem um tema aqui muito importante para nós compartilharmos nessa manhã, e é um tema que vai envolver relacionamento. Relacionamento é um assunto fácil ou não? Não é, porque mexe com pessoas, mas ao mesmo tempo é de suma importância para nós, como igreja, estarmos alinhados com a palavra de Deus em todos esses detalhes com pessoas, porque envolve pessoas. E eu quero com muito carinho, não sei se temos o banner aqui, temos aqui a temática, né? Que é resolvendo conflitos à luz da Bíblia. E eu falo para vocês, amados, que quando o Senhor ministrou ao meu coração essa temática, eu até falei: Senhor, qual é a palavra que o Senhor deseja que eu esteja compartilhando com os nossos irmãos nesse próximo domingo? E o Senhor falou: olha, leve esse tema, porque nós sabemos que para os dias de hoje, como igreja, é algo muito importante sabermos lidar e lidar bem com cada pessoa, com os nossos relacionamentos, resolvendo conflitos. Deixa eu perguntar para você, se você está com a sua Bíblia, eu quero convidar você a abrir comigo no livro de Gênesis, no capítulo 45, dos versos 1 a 15. Já está na tela também, se você está com a sua Bíblia. Mas antes de nós fazermos a leitura aqui desse texto, quantos conhecem aqui a história de José? Levanta sua mão aí, você conhece a história de José, né? A grande maioria conhece, mas tem alguns que não conhecem. E antes de nós chegarmos nessa parte especificamente, é importante fazer um panorama. Se eu perguntar para você aqui, José era uma pessoa amada pela sua família? Sim ou não? Não. Se eu perguntar para você quais eram os sentimentos que a maioria dos irmãos sentiam por eles? Inveja, o que mais? Ciúmes, muitas coisas que a gente sabe que não foram boas. José foi injustiçado desde o começo da sua história. Os irmãos ouviam e falavam assim: olha, lá vem aquele sonhador, porque era alguém que Deus tinha revelado
muitas coisas que queriam fazer na vida dele, e quando ele foi falar com os irmãos, não foi bem visto por isso. Começou a sua caminhada, foi injustiçado pelos irmãos, tentaram matá-lo, venderam ele para os midianitas, foi para a casa de Potifar. Chegou lá, o que aconteceu com eles, irmãos? Foi assediado, sim ou não? Foi assediado. Chegou lá, a mulher de Potifar fez o que fez para que ele pudesse ceder às suas tentações, e ele falou: olha, escute bem, o meu Senhor me deixou responsável por todas as coisas aqui dentro dessa casa, menos a senhora. E foi fiel, se manteve. Mas nós sabemos a história também, o que aconteceu, e através de um dia, de tanto tentar, ela conseguiu pegar ele sozinho. E aí, nós sabemos também o desfecho da história. Ele não quis, ela gritou, ele saiu correndo, ficou um pedaço da roupa na mão dela. E aí, quando chega Potifar, ela diz: olha, é para isso que você trouxe esse servo? Para me envergonhar aqui? E aí, ele foi preso. Chegando lá, na cadeia, ficou um bom período, embora o carcereiro tivesse bons olhos para com ele, né? Ele chegou, ficou a cabo cuidando ali, ajudando o carcereiro, até que 2 homens tiveram sonhos. E Deus deu oportunidade para que ele interpretasse esses sonhos. E lógico, resumindo aqui, porque a história é longa, o resultado dessas interpretações aconteceram, passou-se 2 anos depois disso, e aí um dos servos do faraó, que o que ficou vivo, chegou lá e falou: puxa, lembrei de alguém, porque o faraó teve um sonho também para ser revelado, e ninguém sabia revelar. E aí falou: olha, agora eu vejo quanto estou em falta, lembrei de um homem que estava dentro da cadeia comigo, e ele teve a revelação de uns sonhos que nós tivemos, eu e o chefe dos copeiros. E aconteceu. E assim, José saiu da cadeia, foi visitar o faraó na hora. Irmãos, nós estamos falando tudo isso porque, claro que é uma timeline gigante que aconteceu de anos até José chegar nesse ponto aqui. Teve todo um preparo depois que José se encontrou com o faraó. Deus usou a vida dele para explicar sobre um tempo de fome que iria ter sobre o Egito. Enfim, ele foi usado como instrumento de Deus durante todos esses anos. E aí, depois de alguns anos, já iniciado o tempo de escassez, chegamos nesse tempo aqui já quase perto do finalzinho do livro de Gênesis. Nós vamos ler aqui. Quando José se revela, os irmãos foram encontrá-lo, foram comprar comida, e José se revela quem ele é, porque a família achava que ele já estava morto, principalmente o pai. Do verso 1 aqui de Gênesis 45 fala assim: a essa altura José não podia mais conter-se diante de todos os que ali estavam, e gritou: façam sair todos. Assim, ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram, e a notícia chegou ao palácio do faraó. Verso 3: então disse José aos seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe: eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, verso 5: não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Verso 7: mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim,
Não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José, Deus me fez senhor de todo o Egito. Vem para cá, não te demores. Verso 10: tu viverás na região de Gósen e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos, as tuas ovelhas, os teus bois e todos os teus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. Vocês estão vendo com os seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me prestam no Egito e tudo o que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou, chorando, sobre o seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou chorando. E em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Amém? Todos conhecem essa história, nós sabemos que foi algo tremendo que aconteceu, usando aí a vida de José como referência. Aí eu pergunto, quantos de nós diariamente, irmãos, passamos por diversas provações em todos os contextos da nossa vida? Na vida, na família, no trabalho, na faculdade, na igreja, nas células. E com isso, por não entendermos muito bem o propósito de Deus muitas vezes, acabamos nos frustrando. E em casos mais sérios, tendo problemas emocionais até. Acontece isso, sim ou não? Queridos, nós vemos hoje que existe uma grande necessidade para a igreja lidar com as emoções, envolvendo relacionamentos, de uns para com os outros. Por quê? Porque nós sabemos que muitas vezes acabamos nos frustrando, e em casos mais sérios com as nossas emoções, algumas vezes acabamos fugindo, entrando em situações depressivas ou piores, podendo chegar até a morte espiritual ou a morte física, por não lidarmos bem com resolução de conflitos interpessoais. Se eu perguntasse para você hoje, aqui com muito carinho, você se considera uma pessoa boa para resolver conflitos interpessoais? Pergunta aí para quem está do seu lado. Você é uma pessoa boa para resolver problema com os outros? E aí? Às vezes sim, às vezes não, pastor. Tem algumas situações que a gente resolve mais fácil, outras nem tanto. Às vezes sai faísca, sim ou não? Às vezes sai uma faísca, o negócio pega lá, mas no final a gente resolve. Ou não. Ou tem situações que quando nós vamos ver, a coisa já pegou fogo, ganhou proporção, e às vezes tem até uma cisão. Segue o seu caminho, você vai para lá e eu vou para cá. E nós sabemos, irmãos, que hoje, diante do povo de Deus, até mesmo dentro de igrejas, muitas pessoas, por não conseguir resolver problemas, conflitos, o que elas preferem? Ir embora. Eu vou embora. Essa situação não tem jeito não. Pastor, isso aí não vai resolver não. Eu vou embora, não vou resolver nada. Só que, amados, pensem bem. O problema hoje não é muitas vezes as pessoas irem embora. O problema é que o outro lugar para onde ela vai, o que vai ter no outro lugar? Pessoas com problemas. Sim ou não? Pessoas com problemas, porque todos os lugares têm problemas. E se nós não soubermos lidar com problemas, aonde a pessoa vai conseguir se estabelecer? Em nenhum lugar. Faz sentido isso, sim ou não? Amém? Então, queridos, é importante pensarmos isso. Para nós hoje é uma necessidade extrema para esses nossos últimos dias como igreja, como povo de Deus. Porque temos visto conflitos intensos acontecendo a todo momento em vários lugares. Agora, claro, nós vamos ver aqui pela Bíblia como ela está recheada de situações, de conflitos que as pessoas precisaram resolver. E nós temos alguns exemplos aqui. Se eu perguntar para você logo no começo aqui, um primeiro exemplo de Caim e Abel. Quantos conhecem a história de Caim e Abel aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus, todo mundo conhece a história de Caim e Abel.
o primeiro relato de conflito da Bíblia, motivado por inveja, ciúmes e resultou em homicídio. Caim matou Abel. E a gente sabe o desfecho da história. Começou justamente por isso, por invejas, ciúmes, e resultou na morte do irmão de forma trágica. O outro exemplo também bíblico aqui, está lá no livro de Gênesis 13 também, de 5 a 12. Quantos conhecem a história de Abraão e Ló aqui também? Abraão e Ló, o tio e o sobrinho. Nesse exato trecho aqui de Gênesis 13, nós vemos a história de um momento que houve atrito entre os pastores, tanto de Abraão como de Ló. E aí, nós sabemos aqui, foi por recursos de terra, pasto, resolvido através da separação amigável. Generosidade de Abraão. Abraão partiu dele, falou assim: olha, meu filho, está aí diante de você a terra. Escolhe o lado que você vai. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E aí nós sabemos também a história. Ló escolheu as melhores campinas, né, para o lado de Sodoma e Gomorra, e ele foi para lá. Nós sabemos o que deu também da história de Sodoma e Gomorra. Mas eles tiveram também um atrito, tiveram que resolver esse atrito e conseguiram. Outra história também que a Bíblia nos conta no livro de Gênesis, Gênesis 27 propriamente dito, a história de Jacó e Esaú. Conhecem também, sim ou não? Amém? Jacó e Esaú, mesma coisa. Uma rivalidade intensa entre irmãos gêmeos, intensificada pelo favoritismo dos pais e pela enganação de Jacó para roubar a bênção de Esaú. Nós também sabemos essa situação que gerou uma briga intensa. Logo depois de um bom tempo, conseguiram se alinhar também. Está lá em Gênesis 27, depois você pode também consultar a história na íntegra. Uma outra história também, eu separei 5 aqui, exemplos para vermos aqui. O quarto é a história de Saul e Davi também. Quantos conhecem aqui? Amém? Saul e Davi, a história 1 Samuel no capítulo 18, mostra também um conflito intenso, motivado pela inveja do rei Saul em relação à popularidade e sucesso de Davi. E o que aconteceu? Resultou em perseguição, tentativas de homicídio, mas também vimos uma grande demonstração de fidelidade. Repete comigo, fidelidade. Fidelidade por parte de Davi. E Deus o honrou no seu reinado, em toda a sua história, conhecemos também. Talvez você pergunte, pastor, mas e no Novo Testamento tem algum exemplo também? Eu elenquei só 5 aqui, mas tem vários, irmãos. Nós temos aqui a história no livro de Atos, no capítulo 15, versos 36 a 41, que fala a história de Paulo e Barnabé. Lembram deles, né? A história de Paulo e Barnabé. Nós vemos aqui também uma aguda contenda que teve. Se deveriam levar João Marcos em sua segunda viagem missionária, resultando na separação das equipes. A briga foi tão forte. Essa aqui eu gostaria de fazer a leitura desse texto aqui. Vamos lá abrir em Atos capítulo 15, os versos 36 a 41. É interessante essa história. Eles estavam lá em viagem e olha o que aconteceu. Vou fazer a leitura aqui. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos, essa situação foi tão séria entre Paulo e Barnabé, que cada um também foi para um lado. Você segue para um lado, eu sigo para outro, e vida que segue. Porém, depois houve acerto,
Tanto que Paulo falou, olha, traga-me João Marcos, porque antes ele não era útil, mas agora ele é útil e vai ser uma bênção para nós o ministério. Queridos, talvez esse assunto ele não seja tão palatável num primeiro momento, porque quando nós vamos resolver conflitos, muitas vezes saímos da zona de conforto, temos que dar o braço a torcer, temos que perdoar, temos que andar uma quarta, uma quinta, uma sexta milha com alguém que outros talvez já olhou para você e falou assim, cara, desiste, porque essa pessoa não muda. Sim ou não acontece isso, amém? E amados, é tempo de nós vivermos o novo de Deus com um estilo de vida ainda mais profundo em amor, para as pessoas que muitas vezes não nos dão as primeiras respostas que esperamos. Então, nós vamos ter aqui algumas atitudes práticas e bíblicas de como devemos lidar com conflitos interpessoais, dentro e fora de casa, como verdadeiros cristãos, irmãos, para que assim apliquemos o nosso bom testemunho e ganhemos o coração daqueles que nos atacam, ou até mesmo tentam nos destruir por sua ganância e por sua inveja. Se eu perguntar para você, você tem pessoas que têm te dado trabalho em alguma área na sua vida? No trabalho, na faculdade, talvez até mesmo ministerialmente falando? Sim, não tem? Com certeza temos pessoas que nós oramos para que o Senhor trabalhe e opere no coração delas. E aí eu quero, se você for anotar, quiser anotar, nós vamos ter aqui 5 atitudes bíblicas para a resolução de conflitos, que eu creio que em nome de Jesus, assim que nós conseguimos internalizar, nós temos trabalhado isso também lá na nossa casa, e tem feito diferença já com a maioria que tem entendido esse princípio, nós estamos vivendo isso lá, tem feito diferença para a glória de Deus. Então assim, a primeira atitude aqui que nós podemos compartilhar, é que nós precisamos procurar as pessoas que têm algo contra nós rapidamente, repita comigo, rapidamente, e buscarmos acertos com elas, pois isso glorifica ao nosso Deus e abre as portas dos céus para nós. Tem um texto de Levítico aqui, diz para nós, Levítico 19, verso 17, a palavra de Deus fala assim: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Verso 18 diz assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Queridos, é tempo de nós subirmos o nível de amor em relação ao nosso próximo. Nós temos até um versículo que diz assim: amar os que te ama é fácil. E aqueles que não conseguem ser tão agradáveis muitas vezes conosco, aquela pessoa que nós temos que amar mais. Quando nós damos prioridade, irmãos, para fecharmos as brechas em relação ao pecado, até a nossa adoração como oferta sobem aos céus. Pastor Malcir falou muito bem aqui sobre a importância de nós semearmos na casa de Deus, de nós prosperarmos. E é claro que é importante nós semearmos aqui com fé e alegria, para que a nossa vida financeira também cresça, prospere, avance. Só que tem um detalhe, querido, isso eu quero falar para você. Você sabia que se de repente eu e você guardarmos qualquer resquício de mágoa em relação a um irmão ou alguém, a nossa oferta não sobe? Ué, mas eu não estou ofertando dinheiro aqui, eu quero prosperar também, pastor. É verdade, mas a Bíblia nos diz, e eu quero também ler com você, em Mateus 5, verso 23 e 24, vamos colocar aqui na tela por gentileza.
Vamos ler juntos aqui. Olha o que nos diz a palavra. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que está dizendo ali? Deixe a sua oferta ali, de lado, diante do altar, e vá primeiro fazer o quê? Reconciliar-se com o seu irmão. E depois, volte e faça o quê? Apresente a sua oferta. Queridos, a nossa adoração diante do nosso Deus, além de ser de todo o coração, precisa ser em paz. Repete comigo, paz. Em paz, com todos, com o corpo, de forma especial, sem peso, sem nada. Se nós muitas vezes guardarmos diante de nós situações sem resolver, queridos, as portas dos céus não se abrem. E o desafio para cada um de nós não é deixarmos de ofertar, pelo contrário, oferte mais, mas também esteja em aliança com cada um do corpo de Cristo, nosso Deus. Estejamos alegres, aliançados. Se hoje você sabe de alguém, querido, que talvez não esteja 100% com você, amados, não perca mais tempo, vai hoje resolver o problema. Saia daqui desse culto e vá lá. Fala, olha, eu lembrei, pastor, de alguém que, olha, eu tive umas situações e eu tenho sentido do Espírito Santo que eu preciso ir lá conversar com ele ou com ela. Vá, querido, vá. Pode ser dentro da sua casa, pode ser os seus pais, seus irmãos, pode ser seus filhos, pode ser o seu cônjuge, querido. Que às vezes vai ter dias difíceis entre casal, você está aqui, sua esposa não está, ou você está aqui, seu marido não está, e falou, olha, eu preciso, vá lá, acerte, ame, perdoe, peça perdão com todo carinho em nome de Jesus. Deus vai te honrar de maneira especial. Estamos juntos aqui, amém? Amém, glória a Deus. Então, precisamos procurar as pessoas que têm algo contra nós rapidamente e buscarmos acerto com ela. Nós sabemos também que no livro de Mateus 18, fala para nós que se nós tivermos algo a ajustar com alguém, vá, procure seu irmão. Se ele te ouvir, ganhaste o seu irmão. Trabalhe forte sobre essa questão, com certeza. Deus trará muitas bênçãos diante dessa ação. Uma outra atitude também bíblica para a resolução de conflitos, essa também é algo tremendo para nós guardarmos. Diz assim: devemos olhar com os olhos de amor e fé para os nossos opressores, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Talvez você tenha pessoas que tenham pegado no seu pé de uma forma tremenda. Pastor, mas eu devo continuar amando ela? Sim ou não? Sim. O Evangelho nos ensina a amar a todos, sem distinção, até mesmo aqueles que estão nos fazendo mal. E aqui nós temos um texto, Gênesis no capítulo 50, verso 15 ao verso 21. Olha só. Vendo os irmãos de José que o pai deles havia morrido, disseram: se José guardou rancor contra nós, certamente retribuirá todo o mal que lhes causamos. Então mandaram um recado a José. Antes de morrer, aí falaram: olha José, antes de morrer o teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe o crime e o pecado dos seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa o crime dos servos do Deus do teu pai. Quando ouviu o que lhe falaram, José chorou. Será que o coração dele estava pesado também? Sim ou não? Sim. Os irmãos falaram: rapaz, enquanto o nosso pai estava vivo, amém, né? José segurou a fúria, mas e agora? Eita, o nosso pai morreu. Meu, agora segura, ele vai descontar toda a ira dele sobre nós.
Mas tem mais, olha lá. Depois, verso 18. Vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Não. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje. Aleluia. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e as suas crianças. Assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amados, faz toda a diferença, quando nós tomamos uma postura de amor, até mesmo com as pessoas que já nos fizeram tanto mal. Todos nós temos histórias aqui e pessoas que de alguma maneira nos feriram no decorrer da caminhada com Jesus, ou até antes. Mas faz toda a diferença o hoje, porque eu e você conhecemos a Jesus, amém? Conhecemos o amor de Deus, e o Senhor quer nos elevar a um novo nível de prática, pagar o mal com o bem, abençoar aqueles que te amaldiçoam, sabe? Fazer a diferença com aqueles que talvez até nos perseguem constantemente. É tempo, queridos, é tempo que o nosso coração esteja totalmente aberto. Nós temos aqui tantas coisas a dizer em relação a isso, mas por causa do tempo, lógico, nós precisamos ser breve, mas pensem bem. Através dessa atitude, o reino de Deus avança, irmãos, com milagres, salvação de pessoas. José testemunhou com amor e perdão sobre a sua família, e isso mudou a realidade de todos, irmãos, todos. Em nossos dias também seremos abençoados se formos perseguidos como José, e também pela causa de Jesus. Nós sabemos quantas vezes por amar ao Senhor somos perseguidos, somos taxados aí de lá vai o crentinho, a crentinha, dentro do trabalho, talvez até dentro da família. Mas qual é o nosso papel? Amá-los de todo o coração. Faz sentido para você, irmãos, isso aí? Igreja, nós somos a noiva de Cristo. Quantos são aqueles que Jesus virá buscar aqui em breve? Nós estamos já nos últimos dias, amém? O Senhor está olhando para os nossos corações. Não é uma pseudo-fé, uma capa, não, queridos, é com verdade, é com ação, é na prática que o Senhor quer encontrar cada um dos seus filhos vivendo na presença dEle. Então, como nós falamos aqui, olhe com os olhos de amor e fé para aqueles que são opressores diante de nós, mesmo que as situações não sejam favoráveis. Pastor, mas ele não me responde, eu estou abençoando e ele está ali, ó. Amém, abençoe. Uma terceira atitude também que nós podemos falar, nos diz o seguinte: não fazemos acepção de pessoas por interesses pessoais, mas desenvolvermos relacionamentos fortes, revelam o reino de Deus em amor. Se eu perguntar para você aqui, irmãos, eu tenho certeza, glória a Deus, essa família aqui é muito unida, e eu creio que vai crescer ainda mais, amém? Amém, vamos crescer ainda mais. Mas pensem bem, hoje, a importância de nós termos aliança, repete comigo, aliança, uns com os outros. Se eu perguntar para você, você tem amigos aqui dentro, sim ou não? Sim, temos amigos, temos pessoas que nós podemos abrir o nosso coração, temos pessoas que nós podemos chorar e compartilhar as nossas lutas e dificuldades todo dia, porque temos aliança.
nós precisamos cada vez mais crescer em relacionamentos fortes como igreja. Amados, nós estamos lá, eu estou lá na Igreja Batista Missionária há 25 anos já, me converti lá. Tudo que eu conheço de Cristo eu recebi do nosso pastor lá. Cheguei lá, nem casado era, hoje tem minha esposa, aqui minha esposa, levanta a mão aqui meu amor, isso, minha esposa, minha filha, minha caçula, minha mais velha casou, Aninha, também já veio bastante aqui. Casal de amados irmãos, discípulos amados aqui, o Luciana Solange também tem caminhado junto, né? Estamos caminhando juntos já faz alguns anos, Deus tem nos dado graça. Irmãos, como é importante nós termos aliança nos nossos relacionamentos, amados. Você tem amigos aqui dentro dessa casa, você tem pastores que amam vocês aqui, irmãos, líderes nas células, toda uma estrutura que te dá um amparo que o mundo não dá. Eu sempre falo isso. No mundo você vale o que você tem. No reino você vale o que você é. Você não precisa fazer nada para ser aceito, querido. Você já é aceito, você já é amado, você já é especial. Jesus te ama da maneira que você é. Claro, aos poucos o Senhor vai nos tratando, vai nos lapidando como uma joia rara, preciosa, mas Ele te ama, Ele nos ama como você é. Você é especial. Se puder falar para quem está do seu lado, você é muito especial. Meu irmão, minha irmã, fala aí para quem está do seu lado. Você é especial. Pô, pastor, é meio difícil, né? Às vezes você está do lado de alguém que você nem conhece direito e fala assim, não, mas você é. É verdade. É verdade. Ah, e como é bom. Através disso, a palavra de Deus nos diz que nós não podemos fazer acepção. Pode ser que chegue na sua célula, chegue aqui na igreja alguém que não seja o descolado, não seja aquele que tem maior influência. E como será? Será amado tanto quanto qualquer outro. Livro de Tiago, vocês conhecem bem, capítulo 2, vai falar para nós assim. Deixa eu abrir aqui também para nós. Meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com favoritismo. Suponham que na reunião de vocês entre um homem com um anel de ouro e roupas finas e também entre um homem pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem, aqui está um lugar apropriado para o Senhor. Deixa eu ler aqui na tela aqui, que é mais fácil. Isso, mas disserem ao pobre, você fique em pé ali, ou sente-se no chão, junto ao estrado onde põe os meus pés. Não farão distinção entre vocês, julgando com más intenções? Ouçam, meus amados irmãos, acaso Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo, para que sejam ricos na fé e herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam? Aleluia. E o 5 fecha. Ouçam, meus amados irmãos. De novo. Ouçam. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça. Não escute, ouça. Porque quando nós ouvimos, desce para o nosso coração. Lembre-se disso. Deus não escolheu os que são pobres aos olhos do mundo para que sejam ricos na fé e herdem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Quantos amam Jesus aqui? Queridos, o Espírito Santo tem liberdade. E é hora de nós desarmarmos aqui. Falar, Senhor, fala. Eu não conheço você. Seu pastor que está aqui conhece os pastores que estão aqui. Eu não conheço você, mas o Espírito Santo te conhece. E é lá dentro que o Senhor quer entrar agora falando, olha, desarma.
ame mais, perdoe mais, lute pela causa do Evangelho, a família, a estrutura, com todas as forças que nós pudermos lutar. Porque, queridos, está chegando um tempo onde nós estamos vendo o império das trevas se levantar de uma forma maior contra a estrutura da igreja, contra a unidade, contra a família. Esse é um assunto, talvez para muitos, quando imaginam, falam, olha, é um assunto clichê, não precisa falar de relacionamento não. Precisamos sim, porque através do relacionamento é que a igreja se sustenta, irmãos. Ela se mantém. Relacionamentos sendo fortes, sendo totalmente alicerçados, aliançados na palavra de Deus, perseveram e vencem o tempo, as batalhas que se levantam contra. Amém? Queridos, é muito forte isso. Nós temos aqui o livro de Atos, também no capítulo 10, verso 34. Deixa eu abrir aqui também. Glória a Deus. Está na tela também. Então, Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amados, é algo tremendo quando nós temos o nosso coração tocado por essa ação de amor da parte de Deus. É tempo de amarmos mais, queridos. É tempo de termos aqui um coração que ama a todos nesses dias difíceis. Estamos juntos aqui, amados? Glória a Deus. Terceira, agora vamos para a quarta atitude bíblica. Precisamos aqui praticar diariamente a ação de pacificadores. Repete comigo, pacificadores. Pacificadores nas relações, começando dentro de casa, principalmente com os cônjuges, para que as nossas orações não sejam interrompidas. Temos aqui um texto também muito conhecido de 1 Pedro, no capítulo 3, verso 7, e fala para nós, deixa eu abrir aqui também, 1 Pedro 3, 7, vamos pegar aqui. Maridos, do mesmo modo, sejam sábios no convívio com a sua esposa, tratando-a com honra, como parte mais frágil e cordeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Talvez você pergunte, poxa pastor, mas até as minhas orações elas acabam sendo atrapalhadas, vamos dizer assim, se alguma ação de discordância e briga acontece? Sim, queridos. Hoje, o momento de culto coletivo, quando nós estamos aqui alinhados, o céu se abre. Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui, irmãos? Deus está aqui neste lugar, amados. Deus está aqui neste lugar e é maravilhoso. Sentimos a presença dEle, sentimos a paz que Ele emana para nós. Mas também entendemos que para este tempo, uma nova esfera, um novo nível desse amor que Ele tem para nós, Ele quer derramar, para irmos além como o povo dEle, para irmos como Cristo, para a glória dEle. Então, nós vemos aqui, amados, estejamos em paz, começando dentro de casa, sua esposa, seu marido, seus filhos, perdoem, ajustem o que precisar, para que esse amor comece a correr de dentro de casa e deságue aqui na igreja. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bom. Nós temos aqui agora também a nossa última atitude bíblica para a resolução desses conflitos.
nós precisamos perseverar em fazer o bem a todos, principalmente aos irmãos de fé, mesmo que a resposta não venha na hora. Agora falando a nível de igreja, irmãos, é um grande desafio para esses dias, sermos família igreja. Por quê? Porque na igreja nós temos todo o contexto, todo tipo de pessoa. Temos as pessoas, como falei, as pessoas que são mais fáceis de amar, é mais tranquilo. Não, essa aqui a gente ama de graça, como diz, né? Fácil. Mas também tem as pessoas que têm dificuldade e precisam ser amadas também. O livro de Gálatas 6, 9 e 10 fala para nós assim: e não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos, desanimarmos, né? Dependendo da tradução, mas diz para nós, se não desistirmos. E o 10, portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Olha, quando você tem alguém, por exemplo, você vai discipular alguém, tá chegando alguém na sua célula, ô pastor, a pessoa lá dá trabalho, hein? Meu amado, pai amado, dá trabalho. Tô lá, tô ensinando, tô orando com ele, tô fazendo tudo o que eu preciso fazer para que esse camarada receba mais de Deus, mas só que a resposta não vem. Quando eu chego lá, eu ligo para ele e falo, pô pastor, não vai dar para eu ir hoje não, vamos lá no culto. Ixi, vai ter algumas coisinhas que eu não vou conseguir estar indo lá, e só trabalho. Irmão, persevera em amor, persevera cuidando, persevere, não desista. Talvez tenham pessoas difíceis que estão aí chegando perto de você hoje, alguém que você está orando, alguém que você está lutando aí para ganhar para Jesus. Aonde ela vai encontrar esperança se não for em você que tem a luz do Senhor Jesus? Para onde ela vai olhar? Você tem a resposta. Você tem a resposta. E essa resposta vai mudar a realidade eterna de cada um que Deus colocar ao seu lado para andar. Não desista, queridos. Ame. Diferente do que muita gente imagina, o amor não é um assunto passado, queridos. É clichê falar de amor, é clichê falar de acertos. Não, querido. O amor, como diz a palavra do Senhor, cobre uma multidão de pecados. Deus é amor, queridos. E nós estamos experimentando um tempo onde Ele quer nos elevar nesse nível de amor para com todos. Eu tenho falado com o pastor Piva, falou, pastor, o senhor tem rodado vários lugares, Índia, Paquistão, Bangladesh, a África, tantos lugares aonde é carente de amor, carente de cuidado, carente de Jesus. E até esses dias ele falou assim, esteja orando porque já está ficando um pouco complicado para entrar na Índia, porque tanto na Índia quanto no Paquistão, ele tem alguns carimbos no seu passaporte, e ele falou assim, eles estão fazendo um cerco para pegar espiões que entram lá para falar de Jesus para as pessoas. O trabalho que ele está fazendo lá hoje é para desafiar pastores, líderes, para estar indo a lugares que o evangelho ainda não chegou. Mas existe medo de serem retalhados, medo de serem presos, medo de serem mortos. E em alguns lugares, até para o lado da África, a morte é certa, se pega é morte. Só que é um contexto que nós falamos, poxa, já é esperado porque é tão longe. Mas irmãos, nós vivemos esses contextos de batalha espiritual aqui mesmo, perto de casa, talvez dentro de casa hoje, na nossa cidade aqui hoje. Nós estamos vendo isso também dentro da nossa comunidade lá em Ribeirão Pires, orando para que todos nós possamos perseverar em ter um amor que vai além, que leve
a cada um de nós a um nível ainda maior para perseverar com as pessoas, não desistir das pessoas. É um baita de um desafio, queridos, mas Deus está com você. O Senhor está com cada um de nós aqui e vai nos dar essa graça para perseverarmos até o fim. Porque Ele nos diz em Apocalipse: aquele que perseverar até o fim será salvo. Portanto, então, como nós vemos aqui, para fechar esse último texto, Gálatas 6, fala para nós assim, Gálatas 6, de 1 a 5. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a sua própria carga. Irmãos, cada um tem o seu desafio diário, cada um tem o seu gigante. Eu louvei a Deus quando o Senhor confirmou a temática, e essa noite será ministrado aqui: assim que eu venço as minhas guerras. Queridos, todos nós temos as nossas guerras, sejam elas internas ou externas, para vencer todos os dias. Todos nós. Mas a certeza que nós precisamos ter hoje é a qual? Eu tenho sim as minhas guerras, mas eu tenho o general de guerra à frente dessas batalhas todos os dias. É o Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Nós não estamos sozinhos, queridos. Nós temos um general que está conosco e vai nos dar a vitória. Vai nos ajudar a irmos além. Vai nos ajudar a vencer de forma poderosa todas as dificuldades dos relacionamentos. Só recapitulando, então. Bom, então eu preciso procurar as pessoas e fazer acertos rapidamente. Não devo fazer acepção de pessoas a ninguém. Devo olhar com os olhos de amor e fé para as pessoas que nos oprimem, aqueles que você está ali passando. Poxa, eu perdoo, mas ela continua ali me ferindo. Continue, não desista. Temos também aqui praticar diariamente a ação de sermos pacificadores. Aonde você entra, a paz de Deus entra com você. Queridos, é para esse nível que o Senhor ainda nos chama. Talvez você diga: ó, pastor, eu estou lutando, eu vou chegar lá. Eu oro para que eu possa chegar nesse nível. E você vai chegar, porque o Senhor é com você. Amém? Então, concluindo aqui, amados, neste tempo que estamos vivendo, é de suma importância estarmos alinhados com a palavra de Deus em relação à boa gestão de conflitos interpessoais. Percebemos que os dias finais estão às portas e por isso precisamos nos posicionar para vivermos um novo nível de intimidade e prática com o nosso Deus dia a dia. Então, amados, faça uma breve reflexão. Você sabe como está o seu coração hoje. Você sabe como está os seus relacionamentos dentro e fora de casa, dentro e fora da igreja. Então, se você puder agora, feche os seus olhos. A palavra de Deus está aí, querido, e ela não volta vazia. Espírito Santo, querido Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, porque o que estamos compartilhando aqui é a tua palavra, é a cultura do reino, é aquilo que o Senhor já estabeleceu como verdade eterna. Oh, Senhor, e nós queremos declarar aqui um novo tempo. Eu não sei como está o coração aqui da tua noiva,
mas o Senhor sabe aquilo que precisa ser ajustado, aquilo que precisa ser acertado. Senhor, a Tua glória, ela se faz presente aqui nessa casa todos os dias, mas o Senhor também quer fazer o nível aumentar ainda mais, sobre cada casa, sobre cada família, sobre cada filho Teu, filha Tua, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer paz, e aqueles, ó Deus, que se encontram com situações a serem tratadas, que o Senhor os abençoe, Deus, em nome de Jesus. E ainda hoje, Pai, o Senhor possa trazer mudanças, céus abertos sobre os Teus filhos. Pai, nós queremos ouvir aqui testemunhos de que o Senhor fez algo novo depois desses dias. Senhor, nós sabemos que uma pregação como essa é uma pregação de manutenção dentro da Tua casa. Senhor, é palavras que têm que ser ministradas constantemente, porque, Senhor, nós muitas vezes nos entristecemos na caminhada, e nós pedimos, Senhor Jesus, nós pedimos a Ti, Espírito Santo, abençoa o Teu povo, abençoa essa casa, Pai. Amamos aqui os nossos irmãos, amamos, Senhor, temos aliança com essa casa aqui, Pai, assim como essa casa tem conosco lá em Ribeirão Pires. Pai, enche a cada um da Tua paz, enche a cada um, Pai querido, do Teu amor, e que seja como um rio, Pai, correndo dentro dessa casa. Que o amor do Senhor venha alcançar ainda mais vários lugares aqui na cidade de Mauá, os entornos aqui de Ribeirão Pires, Senhor querido, a divisa de Santo André, aonde o Senhor estiver, Pai querido, lá no Nordeste, Senhor, em Pernambuco, Senhor, em Buíque, os nossos amados irmãos caminhando com a igreja lá, Pai, nós oramos para que as tendas se alarguem ainda mais, Senhor querido, lá no sítio dos Cágados, em outros lugares próximos ali, venham alcançar e receber do Teu amor, através desta família, da Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos aqui nessa manhã, Deus, que essa marca de amor dessa família, restauração, alcance, Senhor, todos os cantos também dessa terra. Assim como nós estamos orando lá por nós, Pai, e tantos outros pastores amigos que estão trabalhando, Pai, para que essa graça aumente, cresça, avance. Ah, Papai, nós Te louvamos, nós já Te agradecemos, certos da vitória aqui, Pai, em nome de Jesus. E a Tua igreja diz, amém, amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus, queridos, glória a Deus. Deus abençoe grandemente.